Primeira carta de João, capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo e vamos adentrar no capítulo 2 até o versículo 6. Primeira carta de João, capítulo 1, dos versículos 1 até o final do capítulo e adentrando no capítulo 2 até o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada a nós e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém. Estava pensando essa semana, irmãos, em como trazer uma meditação para a igreja que reflita o meu desejo para a igreja. Alguém pode perguntar assim, mas por que o seu desejo, pastor? Porque na quinta-feira, dia 2 de outubro, eu completei 4 anos à frente do ministério da igreja. Foi uma semana difícil para a gente, ser bem sincero com os irmãos. Foi uma sequência de enfermidades lá em casa e o Senhor nos sustentou mediante toda a dificuldade que tivemos. Tive que levar a Ana primeiro no hospital, depois tivemos que levar Maria Isabel no hospital para ficar no soro, e foi bem complicado, né? Mas eu meditei bastante, irmãos, porque, na verdade, o pastor ele deve exprimir sempre a sua vontade em relação a como a igreja deve caminhar, né? Como deve proceder diante do Senhor Jesus Cristo. Eu lembrei desse texto e fui meditar nele, e o versículo 6 já me trouxe a resposta que eu estava precisando para fazer essa meditação.
No versículo 6 diz assim, do capítulo 2: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. O que João está dizendo aqui? Aquele que diz que está em Jesus Cristo deve andar como ele andou. Então, sinceramente, irmãos, o maior desejo no meu coração é que os irmãos andem como Cristo andou. Por favor, alguém aqui não pense assim, mas isso é impossível. Então você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Quem pensa assim nunca vai alcançar a perfeição que a palavra de Deus requer de nós e que o Espírito Santo, que habita em você, se você já creu nele, te capacita para isso. E eu fiquei pensando, bom, então como que nós podemos andar como Cristo andou? Andar significa o quê? Significa proceder em conformidade. Na sua rotina, você ser mais Cristo do que você mesmo. No que você fala, no que você faz, como você age. Eu vejo a dificuldade hoje grande na nossa sociedade em o indivíduo se anular de si mesmo, né? É cada vez maior, cada vez maior. E toda a Bíblia nos ensina a nos esvaziarmos de nós mesmos e cada vez mais sermos preenchidos pelo Senhor. Cada vez mais termos a capacidade de deixarmos o egoísmo, o egocentrismo, o pensar em mim mesmo e conseguir pensar no outro, conseguir pensar no meu irmão, conseguir pensar como Cristo pensou. E lá em Filipenses diz que ele abandonou a sua glória, deixou a sua glória e se fez homem por cada um de nós. Por cada um de nós. Irmãos, é uma questão de ou você anda como Cristo andou, ou você não anda. Mas esse não andar traz outras consequências. E é impressionante como o João liga uma coisa a outra aqui. Por mais de uma vez, ele cita que é necessário que aquele que crê em Cristo tenha plena certeza que tem comunhão com o Pai e que tenha comunhão com o Filho. Mas como é que eu posso ter comunhão com o Pai e com o Filho? João dá essas ferramentas aqui. Para nós avaliarmos, eu gostaria que você, meu irmão, minha irmã, avaliasse a sua vida em conformidade no que eu vou falar agora para você. O que João explica aqui, o que ele traz, o que é uma vida de comunhão com o Pai e com o Filho. Porque sem ter essa vida de comunhão com o Pai e com o Filho, impossível andarmos como Cristo andou. Em que momento ele deixou de ter comunhão com o Pai? Em que momento? Será que foi no Getsemane, naquele momento que ele estava suando sangue de aflição da sua alma? Aquele momento ali ele deixou? Foi naquele momento, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Será que foi nesse momento? Em nenhum momento da sua vida, aqui como exemplo, como homem, Jesus foi 100% Deus e 100% homem. Em nenhum momento Jesus deixou de ter comunhão com o Pai. Então, meu desejo, como pastor dessa igreja, é que os irmãos tenham comunhão com Cristo. Andem como ele andou e terão comunhão também com quem? Naturalmente. Com o Pai, com Deus. Primeira coisa, irmãos, que ele fala aqui, que ele cita, é que nós recebemos uma vida que não tem preço.
Os irmãos entendem o valor da vida que receberam? Os irmãos meditam nisso? Param para pensar no valor da qualidade da vida que recebemos? Sim ou não? Eu espero que sim mesmo. Eu espero que sim mesmo. João introduz a sua carta, a sua primeira carta, de uma forma muito parecida com o seu evangelho. Muito parecida, com elementos aqui muito parecidos. E uma das coisas que ele faz questão de deixar registrado aqui é que a vida que recebemos, ela é eterna. Ora, nós aprendemos, inclusive, quem está lá na minha classe, né? Aprendemos que eternidade é uma qualidade específica de quem? De Deus. Ninguém mais é eterno, não é verdade? Ninguém mais é eterno. Deus é o único que é eterno. Mas a vida que nós recebemos é eterna. Sabe por que ela é eterna? Porque ela é uma pessoa. A vida eterna é uma pessoa. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. Ele possui a vida em nós mesmos. Desculpa, nele mesmo. E nós fomos enxertados, irmãos, em um determinado momento, pela fé. Nós fomos enxertados nessa vida eterna. Entende o que eu estou falando? Porque ela não teve início e não vai ter fim, porque ela é eterna. No momento da temporalidade em que eu me prostrei diante de Jesus como Senhor e Salvador na minha vida, reconhecendo os meus pecados, eu fui enxertado na vida eterna. E se ela é eterna, como eu acabei de falar, ela não tem fim. Isso é importante nós conhecermos, refletirmos, sim ou não? Por quê? Para que você, para que eu, não ache que eu tenho que viver tudo aqui rápido, de uma forma acelerada, como se fosse acabar o mundo. Porque a vida que eu recebi é eterna. Eu lembro da Ana, né? Ana citou há pouco tempo uma conversa que ela teve com o chefe quando ela era jovenzinha, né? Estava estagiando ainda. Ou já era trabalho, não lembro. 20 e poucos anos. E aí, aquele ambiente de trabalho, né, que a gente conhece, chega quinta-feira, sexta-feira, o povo já começa a ficar agitado para sair, para beber, né, para fazer cometer aí as coisas que não são retas diante de Deus. Outras nem tanto, né, para passear com sua família. E aí o chefe da Ana viu ela assim muito quietinha, né, eles agitados, final de semana, ela não participando disso, e perguntou: menina, você precisa viver mais. Não vejo você se inteirar aí, sair com os colegas, você é jovem, até parece que vai viver para sempre. Aí ela respondeu assim: eu vou mesmo. Eu vou mesmo. Vou viver para sempre. Eu creio em Cristo, Ele me deu a vida eterna. Eterna. Irmãos, isso precisa ser contemplado. O que é uma contemplação? Temos feito pouco isso, né? A vida cristã, ela não é contemplativa. Prestem bem atenção, é um extremo, né? Senão todo mundo aqui não estaria aqui vivendo as suas vidas, ia todo mundo para um monastério ou então para o meio do mato, uma caverna, e vão ficar vivendo lá de forma contemplativa. Vamos esperar Jesus voltar, olha para o céu, igual os discípulos, antes daqueles anjos no início lá de Atos, né? Parado do lado deles lá, e ficaram vendo Jesus subir e ficaram olhando para o céu. Aí os anjos passaram
do lado deles assim, pararam. Vem cá, vocês estão olhando para o céu para quê? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Então, assim, vocês não têm o que fazer, não? Ele não deu ordem para vocês, não tem uma missão a cumprir, né? A vida cristã não é contemplativa, mas hoje em dia nós estamos vivendo o contrário. Em nenhum momento nós estamos parando para contemplar. E o que é contemplar? É parar para prestar atenção com admiração. Olha o que João fala aqui no versículo 1. O que era desde o princípio, ou seja, o eterno, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado. Perceberam que ele falou as primeiras coisas no passado, ou seja, ele estava falando do relacionamento que eles tiveram 3 anos com Cristo, como discípulos. Mas chega um momento de contemplação, o que ele fala? Ele coloca o quê? No passado ou no presente? No presente. Aqui Jesus já tinha ascendido aos céus ou estava com ele ainda? Já tinha. Mas ele fala no presente. Ele estava vendo Cristo ainda? Em carne e osso? Não. Mas apesar disso, o que ele fala? Que temos contemplado, ou seja, prestado atenção com admiração. Quantas vezes, meus irmãos, durante a semana, nós paramos para pensar em quem é Jesus Cristo para nós? Quando você lê uma palavra dele nos evangelhos, ou replicada pelos apóstolos nas cartas, os irmãos param para pensar, meu Deus, quem eu sirvo? Quem eu sirvo? Que Deus maravilhoso, que Cristo maravilhoso, que privilégio que eu tenho. Que privilégio que eu tenho. É disso que João está falando. É disso que João está falando. A vida agitada nos levou para outro extremo, em que não paramos assim. Como é bom servir a Cristo. Como é bom ser sua testemunha. Como é bom contemplá-lo. Como se Jesus estivesse ao nosso lado, mas na verdade não está, meu irmão, porque está dentro de você. Através do Espírito Santo. Como é bom parar. Às vezes eu me pego olhando, meditando na palavra, olhando pela janela. Oh, meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa servir a esse Deus, a esse Salvador. Que coisa maravilhosa. Eu não sou digno de estar recebendo esses ensinamentos. Precisamos parar mais. Porque senão, sabe o que acontece? Nós não paramos para pensar na qualidade da vida que recebemos, essa vida eterna. Que precisa ser vivida de forma diferente. E talvez falte alegria na sua vida, porque você não medita. Talvez falte alegria na sua vida, porque você não medita dessa forma. Porque olha o que João fala no versículo 4. Estas coisas vos escrevemos para quê? Leiam, por favor. Para quê? O vosso gozo, a vossa alegria, faça o quê, irmão? Se cumpra, ou seja, se você não meditar na qualidade da vida que você recebeu, automaticamente o que vem no teu coração? Tristeza. Tristeza. Porque a qualidade da vida que você recebeu se sobrepõe a todos os desafios que passamos aqui, a todas as perseguições, a todas as insatisfações que muitas vezes vêm no nosso coração. E aí você para pensar, por que eu estou pensando assim? Por que eu estou agindo assim? Eu tenho uma vida eterna. E aí, ligando lá a Efésios 6, a armadura da fé, o que é o capacete? Os irmãos lembram?
O que é o capacete? Hã? O que é citado lá como capacete? Os irmãos não lembram, não é bom lembrar. Dá uma revisada depois. Dever de casa. Leia Efésios 6. Capacete da salvação. Capacete da salvação. O capacete protege o quê? Então, por isso que nós estamos vivenciando um mundo cada vez mais doente mentalmente. Por isso. Está faltando lembrar de quê? Que o crente tem a vida eterna. Nós vamos fechar os nossos olhos aqui e vamos continuar vivendo. E outra coisa, num ambiente muito mais puro, santo, muito melhor do que nós vivemos hoje. Novos céus e nova terra. Não podemos ir para um extremo, irmos por uma vida de contemplação que não hajamos, não trabalhamos para o Senhor, mas também não podemos deixar de pensar nisso. Porque pensar nisso gera o quê? Alegria. Alegria. Satisfaz o coração. Entender isso, irmãos, é dar um salto de fé. Nós precisamos dar um salto de fé. Precisamos? Precisamos ou não precisamos? Principalmente em relação a como nós nos relacionamos com o pecado. Isso é a segunda coisa. Qual é a vontade do pastor para a igreja? Que valorize a qualidade de vida que recebeu, mas também que tenha maturidade de fé para lidar com o pecado. Eu preciso definitivamente aprender a não me deixar influenciar pelo pecado. Definitivamente. Por quê? João fala aqui o motivo. É a segunda coisa que ele fala. Primeiro é valorizar a vida que recebemos. O segundo motivo é que Deus é luz. E nele não há treva alguma. Ou seja, Deus não se relaciona de forma nenhuma com o pecado. Com o pecado. Luz aqui significa o quê? Luz significa santidade e pureza. Nós estamos falando de aspectos espirituais, né? Luz aqui significa santidade e pureza. E trevas. Tudo que esse mundo, tudo que o pecado, tudo que o mal representa e faz na vida do ser humano. As trevas não são diretamente o pecado, mas as trevas são o resultado de uma vida de pecado. Ou seja, viver em escuridade total. É isso. Se nós vivermos um pouquinho na luz, um pouquinho nas trevas, um pouquinho na luz, um pouquinho nas trevas, que tipo de comunhão que eu temos com o Senhor? Então eu tenho um pouquinho de comunhão e não tenho comunhão. Eu tenho um pouquinho de comunhão e não existe isso. Porque se houver trevas, consequências do pecado, nas minhas escolhas, no meu andar, no meu caminhar, no meu proceder, no meu pensar, Deus não tem comunhão comigo. A partir do versículo 5, João fala assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, ou seja, procedermos em conformidade com a natureza carnal e pecaminosa, o que acontece? Mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz,
como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que João está colocando aqui? Eu tenho que aprender a racionalmente escolher o quê? A luz. Nós temos essa capacidade, não temos? Somos seres inteligentes. Eu preciso aprender racionalmente a escolher a luz e rejeitar o quê? As trevas, em tudo isso. Em tudo. Em prol de quê? Da minha comunhão com quem? Com Deus. Com Deus. Pastor, mas essa não é a realidade da nossa natureza. Eu sei, meu irmão. Eu sei, minha irmã. Eu sou igual a você. Sei disso. Mas o que Deus quer de você? Que através de um processo racional, você rejeite as trevas e ande na luz. E quando você errar, o sangue de Jesus Cristo continua nos purificando de todo o pecado. E quem pertence a Ele não vive pecando. Pode até pecar. Pode até pecar. E comete iniquidade. Por isso que a Bíblia fala que quando o crente peca, ele comete iniquidade. O que isso significa? Pecado consciente. Porque o crente tem o Espírito Santo e sabe exatamente o que é pecado e o que não é pecado. Pode até pecar, pode até cometer iniquidade. Mas se você for um verdadeiro crente em comunhão com o Pai e com o Filho, automaticamente vai te fazer pedir perdão a Ele e entrar novamente em comunhão através da purificação do sangue de Jesus Cristo. A palavra utilizada aqui do versículo 8, versículo 7, é como se fosse o nosso gerúndio, né? Que tem aquele NDO no final. Purificando. Ou seja, um efeito do sangue de Jesus Cristo na nossa vida é contínuo. É o aoristo do grego aqui. É um efeito contínuo. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, continua nos purificando de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Então nós vemos que para termos comunhão com o Pai e com o Filho e andarmos como Cristo andou, nós precisamos valorizar a vida que nós recebemos, a qualidade dessa vida. Precisamos ter um discernimento claro, e nós temos capacitação espiritual para isso. Na luta contra o pecado, contra as trevas, escolher a luz e abandonar as trevas. E João já introduziu aqui, no versículo 10, a terceira coisa que ele fala. Porque ele fala que, se dissermos que não pecamos, nós fazemos de Jesus Cristo mentiroso. E ele fala uma coisa que é muito importante na vida do crente. A sua palavra não está em nós. A palavra de Deus, irmãos, ela precisa habitar em nosso coração. Não existe vida cristã de comunhão com o Pai e com o Filho sem a palavra de Deus habitar em nosso coração. E o que é a palavra de Deus habitar em nosso coração? É você, sou eu, guardarmos. Impressionante como a gente estava lendo, né? Em
Deuteronômio capítulo 5. E lá, de novo, Moisés fala para o povo, mais uma vez, para guardar os mandamentos de Deus. Mais uma vez. Pare para pensar nesse momento agora. Eu já revisei alguns tópicos. Gosto de fazer isso e tenho didática para isso. Não só preguei, como revisei. O quanto dessa mensagem você guardou? Gostaria que os irmãos analisassem o quanto dessa mensagem. Se eu parar aqui agora, pedir para um irmão ou uma irmã se levantar e falar assim, o que eu acabei de falar, os irmãos vão conseguir declarar o que eu acabei de falar? Eu espero que sim, irmãos, sinceramente. Como pastor e como desejo meu, e para que eu continue estudando e trazendo a meditação para os irmãos, eu espero que sim. Porque, irmãos, sinceramente, numa vida cristã vazia, sem a palavra de Deus habitar profundamente no nosso coração, e não é só dar ouvidos. Dar ouvidos é a porta de entrada da palavra de Deus, mas ela não fica retida no nosso ouvido. Ela precisa ficar retida em nosso coração. Olha o que João fala a partir do versículo 3 do capítulo 2. Ele diz assim, nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Ou seja, se eu não guardar, significa que eu não conheço quem? A Deus e a Cristo. Se você tem dúvida o quanto que eu conheço a Deus e o quanto que eu conheço a Cristo, é porque você está pouco guardando a palavra de Deus. Quanto menos dúvida você tiver em relação a isso, significa que você está guardando muito a palavra de Deus. Essa é a proporção que ele está dizendo aqui. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. E olha que coisa interessante aqui, irmãos, olha só. Olha a dependência, olha do que dependemos para vivermos em amor. Olha aqui. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Capacidade de amarmos como Deus ama. Capacidade de amarmos como Cristo ama. Ela é alimentada pela palavra de Deus retida em nossos corações. Quanto mais nós retermos a palavra de Deus em nossos corações, mais o amor dele vai estar aperfeiçoado dentro de nós. E daqui a pouco, irmãos, não vamos mais falar como nós falamos. Não vamos mais agir como nós falamos. E, na verdade, vamos andar como Cristo andou. E ele andou em amor. Em amor. Até o mais vil pecador foi tratado por Cristo com amor. Cristo repreendeu o pecado, acabamos de ver aqui que não existe essa história hoje de que tudo se esconde atrás do amor. Esse amor não é de Deus, inclusive o pecado. Prática de vida pecaminosa, tudo hoje no meio evangélico é o amor. Esse amor não é o amor de Deus, não é o amor aperfeiçoado pela palavra de Deus. Porque o amor de Deus não se relaciona com o pecado, acabamos de ver aqui. Não se relaciona com o pecado. Ele é luz, pecado é trevas. Ele não se relaciona com o pecado. Mas o amor de Deus te ensina a se purificar a si mesmo e a proceder em conformidade com o Filho dele.
ou seja, andar como Jesus andou. Concluindo, irmãos, meu desejo nesses 4 anos de ministério é que os irmãos sejam edificados pelo Senhor, cada vez mais. Reflitam uma vida com meditação, porque o preço que foi pago para os irmãos dizerem assim, eu viverei eternamente, foi muito alto. Foi muito alto. O preço do sangue do Filho de Deus na cruz do Calvário foi muito alto. Os irmãos meditem nessa qualidade de vida. Que os irmãos tenham maturidade de vida para lidar com o pecado, escolhendo aquele que está na luz. Andar na luz. E, finalmente, que a palavra de Deus habite no coração dos irmãos, para que o amor dele também seja completado em suas vidas. Que Deus nos abençoe.